sejam todos bem-vindos ao canal. Toda semana aqui a gente tem aulas novas falando sobre lápis de cor, grafite, luz e forma, perspectiva, tudo aquilo que você vai precisar para fazer um desenho maravilhoso. Portanto, cliquem no botão aqui embaixo e ativem o sininho das notificações para que vocês fiquem sabendo toda vez que tiver vídeo novo. Hoje é dia de dica, a gente vai falar de 5 materiais essenciais para o desenho realista. Vamos começar? Então, gente, em primeiro lugar, a gente vai ter que fazer o nosso desenho. E para fazê-lo, a gente pode precisar tanto de lapiseiras quanto de borrachas de precisão. Aqui eu tenho uma lapiseira que ela é com a mina 03, ela é super fininha. Ela é excelente para você desenhar pelos, para você desenhar aquele detalhe especial do seu desenho. E também, além das lapiseiras, é muito importante que você tenha uma borracha que te dê precisão, que possa apagar somente o que você quer e não o que está em volta. Esse lápis de borracha aqui, ele é muito mais fino do que a maioria das outras borrachas que a gente vê por aí e é excelente para fazer o detalhe no seu desenho. Agora, vamos dizer que vocês não tenham condição ainda de comprar esses materiais. Vocês podem, com a borracha que vocês têm aí em casa, fazer também um trabalho de precisão e eu vou ensinar para vocês como. Vocês vão pegar aquela borracha branca que vocês têm aí em casa. E aí, vocês vão pegar um estilete. Vocês vão cortar essa borracha no ângulo que vocês quiserem, que vocês precisam. E assim vocês conseguem atingir aquele cantinho especial que vocês querem apagar. Mesmo essa borracha aqui pode muitas vezes não ser suficientemente fina para o que vocês precisam. E vocês podem fazer o mesmo processo. Vocês podem cortar fazendo um chanfro nela. E aí ela vai ter uma superfície super fininha que vocês podem desenhar um fio de cabelo, algum detalhe especial no desenho de vocês. Um outro material que eu considero essencial para o trabalho de desenho realista é o mata-gato. O mata-gato é essa plaquinha de metal aqui, uma chapinha, que ela vem com diversos formatos vazados. Ela é ideal para você fazer aquela correção no desenho. Você vai colocar sobre o papel, vai delimitar a área que você quer apagar, e aí você vem com uma borracha, pode inclusive ser a borracha elétrica, e você vai conseguir limpar o seu desenho, apagar aquele traço que ficou para fora. Mas além disso, ela tem outra serventia. Você também pode usá-la para fazer detalhes no seu desenho. Vamos dizer que você já tem uma folha, uma outra superfície que você queira desenhar, por exemplo, uma gota d'água. Você vem com um desses espaços aqui, você vai colocar sobre aquele desenho que você já fez, você vai apagar e vai desenhar aquilo que você quer, que por exemplo, nesse caso, é a gota d'água. O mata-gato é excelente para esse tipo de trabalho. Ele pode ser usado em diversas técnicas, tanto para o lápis de cor, quanto para o grafite, quanto para o nanquim, se você trabalhar em uma superfície como papel poliéster, por exemplo. Então, vale a pena investir, até porque ele é um material super baratinho. Outro material que já é super conhecido por todo mundo que trabalha com desenho realista é a borracha limpa-tipos. Ela vem em bloquinhos como esse, geralmente ela até tem uma cor esverdeada. Você vai modelando ela com o seu dedo e ela vai retirar aos poucos o material da sua superfície, do seu papel. Agora, um outro material semelhante e que você não vai encontrar na parte de desenho artístico é esse aqui. Qual é a diferença dele? Isso aqui é utilizado para grudar cartazes nas paredes pelas crianças nas escolas, por exemplo. A diferença dele para o limpa-tipos normal, ele tem uma capacidade de retirar o grafite ou o lápis de cor do papel em que você está trabalhando com uma força maior. O limpa-tipos, ele funciona muito bem para grafite, mas não tão bem para o lápis de cor, por exemplo. E nesse caso, eu recomendo que você use essa massinha aqui. Ela é bem mais adesiva e ela retira com muito mais facilidade o lápis de cor do papel. E também, gente, é um material barato que vocês podem comprar com muita facilidade. Uma outra parte que é super importante da produção do seu trabalho realista é o papel. O papel é a nossa base, é aquilo que a gente vai trabalhar e é nele que o seu trabalho vai ficar por todos os anos da sua existência.
então a gente não deve economizar quando pensa em papel. Em primeiro lugar, ele deve ter uma gramatura que seja suficiente para que você possa trabalhar sem que ele deforme. Eu recomendo um papel de no mínimo aí uns 120 gramas, preferencialmente acima de 180 gramas, para que você possa trabalhar com tranquilidade, para que você possa colocar muitas camadas, seja do grafite, seja do lápis de cor, sem tanta preocupação dele deformar. Um outro fato que é muito importante é que ele deve ser acid free. O que significa isso? Ele deve ser livre de ácido. O pH do papel é super importante no que diz respeito à conservação. A acidez do papel é um dos principais agentes de envelhecimento, de deteriorização do papel. O ácido do papel, ele pode ser o próprio processo de fabricação, ou então da própria fibra utilizada para fabricar esse papel e até de agentes exteriores, como a poluição, ou então algum papel que você colocou em volta, até mesmo na moldura, se você prendeu aquele papel, ou ele está em contato com algum papel que possua um grau de acidez muito alto, o que vai acontecer? O ácido ele vai atacar as fibras do papel, deixando ele mais quebradiço. Além disso, ele também vai escurecendo. Quem aqui nunca teve um desenho que com o passar do tempo ficou amarelado? É justamente isso que a gente não quer que aconteça com o nosso papel. Porque quando a gente faz desenhos realistas, a gente fica dias, horas, semanas, às vezes meses trabalhando. É um trabalho muito precioso, a gente quer que dure o máximo possível. Então, sempre que vocês forem procurar um papel para fazer o seu desenho, procurem essas palavras, acid free. Isso é muito importante. E por último, gente, a dica que eu tenho para dar para vocês diz respeito à própria realização do seu desenho. Quando a gente começa no desenho realista, a nossa tendência, quando a gente está trabalhando, é que a gente fique muito nos tons intermediários. Por exemplo, se a gente pensar numa escala de cinza como essa daqui, tá? Essa daqui é uma escala de tons de cinza que eu mesma fiz. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários um material para vocês imprimirem em casa e vocês fazerem a sua própria escala. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão começar desde o branco do papel, nessa primeira aqui, vocês não vão colocar nada e vão gradualmente escurecendo até chegar no preto absoluto. Depois vocês podem fazer furinhos e vocês vão colocar em cima do papel para avaliar se vocês conseguiram passar por todos esses tons. A tendência, quando a gente está trabalhando, é que a gente fique nesses tons intermediários e que o nosso desenho fique com essa aparência bem acinzentada. Para que o nosso trabalho ganhe aquele toque final, para que ele seja elevado àquele outro nível que a gente precisa, o interessante é que vocês possam ir desde o branco total até o preto mais escuro. Se você olhar o trabalho que você está fazendo, seja uma fotografia ou você está trabalhando com um objeto, ele provavelmente vai ter uma área de sombra que vai ser sim o preto absoluto. E quando você chega nesse nível aqui, o seu trabalho vai ganhar um contraste que vai ser muito mais interessante para o observador. Ele vai se tornar muito mais bonito, muito mais atrativo, ok? Então, uma boa dica que eu tenho para dar é que vocês façam essa escala e vocês avaliem no final do seu trabalho se vocês conseguiram atingir todos esses tons. Um outro material que também vai ajudar muito que você chegue nesse último nível vai ser isso aqui. É um acetato na cor vermelho, também pode ser na cor verde. Se você está trabalhando com desenho de observação, com um objeto na sua frente, seja uma flor, um vaso ou qualquer outra coisa, você vai olhar por esse acetato vermelho e vai ficar mais óbvio para você quais são essas áreas de maior brilho e quais são as áreas mais escuras. Ele vai ajudar os seus olhos, porque você vai tirar toda a cor do objeto.
A cor, muitas vezes, impede que a gente observe justamente o que é o mais claro e o mais escuro, porque os nossos olhos ficam muito interessados em saber quais os padrões de cores que tem naquele objeto e a gente não vê as sombras, a gente não vê a forma. O acetato na cor tanto vermelho quanto verde vai ajudar que você elimine a cor e você observe somente as sombras. Isso aqui é uma dica super especial que eu tenho para dar para vocês. E aí, vocês gostaram dessas dicas? Então, inscrevam-se já. Toda semana a gente vai trazer novas informações e aulas completas, tutoriais de desenho. Um grande beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!